triste eu andava sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. É claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Oh, alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, enfim da alegria, poder, salvação. Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Quantos são de Jesus? Aleluia. Amém. Queridos, uma boa noite. A graça do nosso Deus reine sobre as nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Que bênção, queridos, estamos reunidos aqui neste lugar, no nome do Senhor, para celebrarmos ao nosso Deus por aquilo que Ele é, também por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, podermos adorá-lo, bendizer-lhe o nome, e ainda com gratidão recebermos a vida que Ele nos dá e partilharmos da mesa, da ceia do Senhor, como nós faremos nessa noite. Nós temos refletido no livro de Efésios, nos nossos cultos vespertinos, sobre a série O que cremos e como vivemos. Hoje nós vamos refletir, estamos encerrando, e hoje nós, ainda não é a última, mas estamos quase encerrando já, e hoje nós vamos refletir, meditar no texto de Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 9. A palavra de Deus, queridos, ela é instrução para todos os aspectos da vida. A palavra de Deus é norte, é orientação, é luz, é guia, é mestre. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ela confronta aqueles que teologizam ou teorizam tudo, absolutamente todas as coisas,
e esquecem do aspecto prático, do aspecto pessoal e íntimo da vida com Deus, da vida de devoção, da experiência com o Senhor. Mas a palavra de Deus também confronta aqueles que são exageradamente pragmáticos, aqueles que se baseiam apenas em suas próprias experiências e suas práticas, ou a sua prática de fé, e esquecem que uma boa base teórica, ou, no nosso caso, uma boa base teológica, ela implicará naturalmente em uma boa prática da vida cristã. Ou seja, a palavra de Deus, ela confronta todos esses extremos, ela confronta as nossas convicções quando são apenas nossas, mas não estão firmadas nessa palavra, e nos encoraja ou nos desafia a nos transformarmos, a termos nova vida, a buscarmos algo novo de Deus. A palavra revelada de Deus, ela mescla em si mesma o aspecto teórico e o aspecto prático, transformando um estudo teológico e a vida cristã em um mesmo espectro da vida de todos nós crentes em Jesus. Aleluia. Por isso, o texto que nós temos diante de nós e que nós vamos ler esse texto fala sobre vida doméstica, sobre a vida privada e como ela deve ser experimentada segundo os propósitos divinos. Se o sujeito é uma coisa aqui nesse ambiente onde nós nos encontramos aqui na igreja, e ele é outra coisa em casa, logo, e muito rápido, perceberão que ele não passa de uma fraude. Ou seja, a vida privada e a vida particular, ela precisa ser experimentada segundo os propósitos divinos, segundo os sonhos de Deus, que são sonhos para a minha vida, que são sonhos para o meu lar, que são sonhos para nós, enquanto igreja. Portanto, eles são individuais, mas eles também alcançam a coletividade, eles alcançam a minha esposa, eles alcançam a minha filha, eles alcançam os meus pais, os meus avós, tios, tias, primos, primas, eles alcançam os meus amigos, eles alcançam as minhas ovelhas, por fim, eles precisam alcançar vocês, meus irmãos, nessa noite. Aquilo que eu vivo dentro da minha casa reflete aquilo que eu sou em cima desse púlpito. Isso se aplica à minha vida como pastor, isso é a sua vida como crente em Jesus. Ou seja, a vida privada que você tem com Deus, aquilo que você vive de Deus na sua casa, será refletido no seu ambiente de trabalho. E se lá não tem Deus, no seu ambiente familiar, logo se perceberá que aquilo que você é fora de casa não é o que Deus quer que você seja. É por isso que o texto nos confronta. O que cremos? Como vivemos? Creio em Deus, Ele guia a minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele dirige os meus passos, Ele é rei sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre os meus planos, então as minhas obras imitam a Deus. Foi isso que nós vimos no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 21. Eu creio em Deus, Ele guia a minha vida, dirige os meus passos, é Senhor e Rei sobre os meus sonhos, então o meu matrimônio é símbolo do Evangelho. Foi isso que nós vimos no capítulo 5, versos de 22 a 33. Sim, Ele é tudo isso na minha vida, então as minhas relações familiares honram ao Senhor. Capítulo 6, versos 1, 2, 3 e 4. Pais e filhos, filhos e pais. Por fim, capítulo 6, versos de 5 a 9. As funções que eu exerço, as obrigações que recaem sobre os meus ombros e aquilo que eu devo fazer da minha vida, tudo deve ser submetido ao governo daquele que é o Mestre e o Senhor. Leiamos assim o texto que temos diante de nós. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar
a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Nós oramos, reverendo Heber já orou por mim, então vamos meditar diretamente nesse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja, nossos irmãos da cidade de Éfeso. Percebemos logo que essa igreja parece ser bem mesclada, com diferentes condições sociais, porque ao escrever para uma mesma igreja, Paulo está dando um recado para os servos e para os senhores desses servos. Possivelmente, ambos os grupos, reunidos nessa igreja, tiveram acesso à mesma instrução. E, de fato, o verso 9 nos permite essa conclusão. Agora, temos um problema. Eu fui o pastor responsável por analisar e pregar sobre o texto do capítulo 22 ao 33, falando sobre matrimônio. Depois você pode, se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem, ela está no nosso canal no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, indicar para alguém, não só essa, como todas as outras, e acompanhar toda a série desde o início. Mas, ao analisar o texto, eu lembro ter dito para os irmãos, temos um problema. Se nós olharmos para o texto, que fala de marido e mulher, e submissão de ambos a Cristo, um texto que fala de amor e respeito, e analisarmos esse texto apenas pelo aspecto da submissão feminina, nós perdemos o principal. Nós começamos a andar em círculos, não chegamos a conclusões, e nós começamos a brigar pelo poder, para saber quem manda e quem obedece. Se nós saltarmos para mais um aspecto da vida familiar, filhos e pais, pais e filhos, e formos analisar os versos do capítulo 6, 1, 2, 3 e 4, pelo aspecto, quem manda e quem obedece, quem é o pai, quem é o filho, o que eu faço e você, meu filho, deve obedecer, nós perdemos a preciosidade do que Deus quer ensinar a nós. Pais precisam cuidar dos seus filhos, filhos precisam se submeter por respeito e também por amor, porque ambos, pais e filhos, devem se submeter ao mestre, assim como marido e mulher devem se submeter ao mestre. Se nós olharmos o texto do capítulo 6, versos 5 a 9, como uma justificativa para a escravidão, para a servidão, nós perdemos então o primordial. Deus não está dando o aval para a escravidão, Deus está dizendo, em todas as relações humanas, seja em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer momento, todos devem cumprir o propósito divino e se submeterem ao mestre, independente de quem seja na terra o que governa, o que tem momentaneamente o poder. Sobrevivência, subserviência, submissão, ou relações de poder, de autoridade, de senhorio, quando não são olhadas pela ótica do Evangelho, tornam-se pretexto para a opressão, para o domínio, para que o outro seja esmagado pelo exercício do poder e pela ganância que pode tomar conta do coração daquele que não se submeteu ao verdadeiro mestre, que de fato veio para libertar do jugo do pecado, me fazer livre para a sua glória. Não podemos perder a essência do texto, queridos, não podemos. Então, para analisar o contexto desse texto, vale a pena, talvez, refletirmos um pouco sobre como funcionava a escravidão e a servidão no mundo antigo, esse mundo onde Paulo está inserido, um mundo permeado pelo helenismo que juntava, na Ásia Menor principalmente, aspectos da cultura grega clássica, com aspectos da cultura que vinha do norte, dos povos indo-europeus, parte deles vindo da Macedônia a partir da influência de Alexandre o Grande, mas dentro de um contexto romano. Em Esparta, por exemplo,
os chamados servos do Estado, cujo nome era ilotas. Era uma classe especial de escravos. Eu digo especial porque ela tinha uma função própria, ela tinha um nome próprio, um local próprio. Serviam ao treinamento militar dos esparciatas ou dos espartanos para o seu treinamento como alvo. Eram geralmente capturados em guerra e não serviam apenas às casas, mas tinham um trabalho muito duro e pesado. Isso é diferente do modelo de servidão que era praticado em Atenas, por exemplo, a maior das polis gregas. Lá havia todo tipo de servidão, escravos capturados em guerra, escravos por dívida, muitos deles jorgóis endividados. Jovem, adolescente que não passou no PAS, anota, isso vai estar lá na sua prova, é importante que você guarde isso. E esses jorgóis, geralmente, por dívidas, acabavam servindo ao outro, um tempo necessário para o pagamento das dívidas. Ou seja, existem múltiplas facetas do modelo de servidão. Como isso se aplica no contexto paulino, sobretudo na cidade de Éfeso? Estamos falando neste contexto, principalmente, não dos escravos, como eram costumeiramente entendidos na nossa tradição brasileira ou latino-americana dos séculos XV e XVI, no caso do Brasil até 1888, com a Lei Áurea, aquela escravidão racial muito determinada e geograficamente determinada. Não. É uma servidão ou escravidão que não tem cor, que não tem raça, que vem de todos os cantos, de todos os recantos da Europa, do norte da África, da Ásia Menor, do Extremo Oriente, e que, por fim, leva homens e mulheres ao serviço a outros homens e outras mulheres. No contexto romano, em que a igreja de Éfeso se inseria, influenciada por toda a tradição helenística, nós temos principalmente homens e mulheres que atendem nas casas daqueles que ou adquiriram, homem e mulher, no mercado, ou então, pelas dívidas contraídas, têm seus serviçais. É isso que nós encontramos nesse texto. É por isso que é possível que eles estejam dentro de uma mesma igreja. É por isso que é possível que eles recebam a mesma mensagem, porque Cristo aproxima senhores e servos, não apenas uns dos outros, mas o propósito maior de todo aquele que é conquistado por Cristo, a nova vida, sobre a qual não há distinção, sobre a qual não há separação. Portanto, dentro desse contexto, nós temos trabalhadores que servem às casas de seus senhores, que vivem dentro dessas casas, que são contadores, que são professores, que são cozinheiros, que são administradores, enfim, que fazem todo o serviço na casa desses senhores, sobretudo na cidade de Éfeso. Por isso, dentro desse texto, olhando para o verso de número 5, a palavra de Paulo se dirige aos servos dizendo, olha aí no texto, logo no início, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Respeito, temor, ele segue na sinceridade do vosso coração. Perceba que há uma ênfase interessante dada aqui no verso de número 5. Eles são os seus senhores, segundo a carne. Porque, claro, nós sabemos, nós lemos todo o texto. Há um projeto maior, e há um que é Senhor de todos. Mas, se há um Senhor segundo a carne, e essa é hoje a sua condição, sirva com obediência, com respeito, com temor e tremor, com sinceridade de coração. Obedecer ao Senhor segundo a carne, de acordo com o texto que nós lemos, é servir a Cristo. Pastor, vamos dar uma breve pausa. Eu não sou servo de ninguém, eu não sou escravo, não fui capturado, embora dívidas possam ser muito grandes, duvido que eu seja levado cativo para algum canto que seja. Se não é assim a nossa realidade, o que esse texto diz a nosso respeito? Bom, se você não foi levado cativo, se você não perdeu sua residência, tampouco sua liberdade, não foi levado como servo de alguém, qual o contexto que nós vivemos hoje? Qual é a nossa realidade de serviço e de ocupação? Qual é o ofício que nós temos?
A minha pergunta é simples: qual é o cargo que você ocupa? Qual é a função que você tem nessa sociedade? Onde você tem que desempenhar o seu melhor? Aonde você precisa refletir o amor de Cristo, brilhar a luz do Senhor, para que as pessoas olhem para você e não diga apenas, é um bom trabalhador, mas olhe para você e diga, ele tem algo diferente. A paixão, a amor, a sua vocação salta, a verdade no seu empenho e na sua dedicação. Parece que ele não faz para nós. Parece que ele não faz apenas para o crescimento da empresa, parece que ele não faz apenas para o resultado final. Assim podemos refletir o amor de Cristo. Já pensou, queridos, se todos nós, naquilo que nos cabe, dessemos o melhor, não para o nosso ego, não para o recurso financeiro que virá com o fruto do nosso trabalho, mas sabendo que aquilo que fazemos honra o nosso mestre, honra aquele que nos vocacionou, não a mim apenas para o ministério pastoral, mas todos nós para a função que ocupamos nessa terra, queridos, o mundo seria outro. Filhos, vamos juntar todos os textos, porque o contexto é o mesmo, ele está falando da mesma coisa, queridos. Filhos, já pensou se você fosse o melhor filho? Se toda a louça empilhada naquela pia fosse lavada com o maior amor do universo, você teria os melhores pais do mundo, porque muitas vezes vocês não têm pais tão amorosos quanto vocês gostariam de ter, porque vocês são insubmissos, porque vocês são rebeldes, porque a louça fica uma semana, porque dá mofo. É isso, mas exigem uma contrapartida. Pais, seus filhos são como vocês, em grande medida são reflexo daquilo que vocês fizeram deles. Pais, seus filhos não lavam louça porque não se sentem amados, porque às vezes olham para vocês apenas como provedor, aquele que pode dar um recurso que lhe permita compartilhar um momento de alegria no Outback, no cinema, ou qualquer lugar que seja, no Lobodog. Onde quer que seja, queridos, se ele tiver apenas como provedor dos recursos financeiros e não como aquele que fornece o afeto, que fornece o carinho, que compreende o não lavar louça não apenas como uma rebeldia, mas como algum problema pessoal que precisa ser tratado com um abraço. Talvez sentar na beira da cama, talvez deitar com ele na cama e ouvir suas lamúrias. Talvez isso resolva muito mais o problema da pia cheia de louça do que a bronca, do que o castigo, do que a casa trancada e longe dos seus amigos. Talvez. Queridos, se são todos os aspectos da nossa vida que precisam ser analisados assim, então se ocupássemos de verdade a nossa posição nos nossos relacionamentos, marido e mulher, mulher e marido, talvez não vivêssemos tantos conflitos no matrimônio, talvez não tivéssemos tantas rusgas uns com os outros, talvez não tivéssemos tantas vezes que refazer os nossos votos, se compreendêssemos mais um ao outro, se cumpríssemos a nossa função de abençoar o coração de outro antes de cobrar, de investir mais no outro antes de exigir o investimento em mim mesmo, olhar mais para o outro antes de olhar-me no espelho, olhar para o meu coração e exigir tudo para mim. Oh, queridos, certamente viveríamos dias melhores, de mais paz, de mais alegria, de mais amor, de mais cumplicidade, de mais alegria. Queridos, que bênção seria se levássemos a verdade aplicada ao marido e mulher, aos pais e filhos, aos servos e senhores, como exposto no texto bíblico, para as nossas relações aqui onde nós estamos, aqui, Igreja Presbiteriana de Brasília. Viveríamos bênção maior, e esse é nosso sonho, e esse deve ser o nosso alvo, investindo uns na vida dos outros, sonhando juntos o Evangelho sendo pregado e alcançando o perdido. Ah, que bênção, queridos, se todo aquele que entrar nesse lugar se sentir amado por nós como um reflexo do amor do Pai. Por que sair daqui? Por que desistir desse lugar? Por que desistir do Evangelho? Por que desistir da vida cristã? Se ela for um reflexo do amor e do investimento na vida do outro, cumprir a função que Deus nos deu, seja no lar, seja com filhos, pais, marido, mulher, seja na igreja, seja no trabalho,
seja na sociedade, queridos, significa cumprir o propósito divino e significa, no final de tudo, servir a Cristo e não mais servir a nós mesmos. O texto nos conclama, ele nos chama com força para que nós não sirvamos à vista. Verso de número 6, olhe para o texto aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, olhe para ele, e diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens. Verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. E o texto continua, porque é certo que aquele que dá o seu melhor, aquele que faz o bem, aquele que desempenha bem aquilo para o que foi chamado, ele receberá outra vez esse bem, e não vai ser do seu Senhor, e não será do seu patrão, e não será de nenhum ente humano, será do próprio Deus. Receberá isso outra vez o Senhor, e não há distinção, quer seja servo, quer seja o Senhor, o homem livre. Como servos de Cristo, devemos fazer aquilo que Cristo quer, fazendo de coração a vontade de Deus, como quem faz ao Senhor e não aos homens. Essa recompensa que vem no final, então, no verso 8, essa belíssima recompensa, a recompensa é para servos, a recompensa é para senhores, a recompensa é para aqueles que são cativos e desempenham o melhor mesmo sendo cativos, a recompensa é para aqueles que são livres e, sendo livres, também entendem o senhorio daquele que está acima deles. Todos receberão a justa recompensa ao final. Homens livres, senhores, não serão recompensados apenas pelos bons servos que terão, serão recompensados pelo bom Deus que retribui aqueles que plantaram uma boa semente. Servos que desempenharam bem suas funções e não esperaram receber apenas o bem daqueles que são seus senhores, mas esperam, porque investiram certo, investiram bem, plantaram a boa semente, receberão do Senhor dos senhores, e Ele lhes dará a justa recompensa. A regra da semeadura está aqui presente. Aquele que plantar a boa semente, receberá. Não daquele que imediatamente está acima dele, mas daquele que está acima de todos. Queridos, para tudo, para o mundo, para o universo. Reflita, imagine. Avalie seu dia a dia, os aspectos da sua vida e pense agora, neste momento, nesse instante. Eu estou de olho fechado, se você puder, feche o seu também e pense. Pense em quais aspectos da sua vida você ainda é Senhor. Seus planos são seus planos, seus projetos são seus projetos, sua vida é a sua vida e o Senhor ainda não é o Senhor. E Deus ainda não é o guia, Deus ainda não é aquele que dirige, que governa, que administra, que determina, que ordena. Em quais dos seus planos ou em quais aspectos da sua vida você se assenhorou de tudo e Cristo foi deixado em segundo plano? A retribuição será segundo aquilo que você plantou. Se os sonhos são seus e a semente é tua, então a recompensa não será sua, ou não será boa, ou não será a melhor. Mas se você sonhou os sonhos de Deus, se você plantou os sonhos de Deus, se você investiu aquilo que Deus colocou em suas mãos, então a recompensa será plena, será total, será excelente. Por fim, e para encerrar, nós chegamos no verso de número 9, e o verso 9 nos diz: e vós, senhores, porque a regra não vale apenas para os servos, de igual modo procedei para com eles, os vossos servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui nós temos o cerne do Evangelho, que conseguiu alcançar o coração daquela massa plebeia,
que se via distante da realidade do seu tempo, que não encontrava mais salvação no Império Romano no período de decadência e crise, que não encontrava mais nas finanças do Império seus recursos para o seu sustento, como era pelo padrão da Pax Romana, da política do pão e circo, e de toda a política adotada por Otávio Augusto no século I. Para essa massa plebeia, para essa massa de escravos, tomada por rebeliões, tomada pelo senso de indignação contra o Estado, que não parece muito distante daquilo que vai dominando o nosso coração, a mensagem é a mesma. O Senhor de vocês é o Senhor do universo. Aquele que governa a sua vida é aquele que governa todo o cosmos. Ele está sentado no seu trono, ele não está alheio, ele está nos céus e para com ele todos são iguais. Para com ele não há acepção, não há distinção, não há segregação. Para com ele há igualdade, porque diante do Senhor todos são servos. Nobres e plebeus, reis e vassalos, senhores e servos, doutos e incultos, todos são chamados para serem servos do único e verdadeiro Senhor. Diante do trono, queridos, todos nós estaremos reunidos, como nessa congregação nessa noite. Poderemos erguer mãos santas, lavadas pelo Cordeiro, diante do trono da glória, render-lhe todo louvor, tributar-lhe toda a adoração, venerá-lo por toda a eternidade, porque ele pegou aqueles que não valiam nada, eu e você, de um lamaçal, nos lavou e nos colocou em sua presença, como quem diz, eu não olhei a sua condição, eu não olhei o seu estado, eu simplesmente te amei. Ouça o convite do Senhor para você nessa noite. Independente do seu estado e da sua condição, o Senhor te chama, me sirva, se submeta a mim, aceite o meu senhorio sobre a minha vida. Para nós que uma vez entregamos a vida a Jesus, para nós que uma vez nos rendemos ao seu poder, entreguemos tudo a Ele. Vivamos vida reta, vida santa, vivamos em justiça diante dEle, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, refletindo o mesmo amor que um dia nos alcançou. Feche seus olhos, queridos, vamos fazer mais uma oração nessa noite. Apresente sua vida diante do Senhor, apresente o seu coração diante dEle. Se há áreas que precisam se submeter ao Senhor, faça isso nessa hora, entregue tudo que há no seu coração, nas mãos desse Deus que te amou por completo, a ponto de entregar o seu único Filho, para que houvesse a sua salvação, a redenção das nossas vidas. Faça essa oração ao Senhor nesse momento. Pai, nós nos submetemos a Ti porque Tu és Senhor sobre as nossas vidas, nós nos rendemos aos Teus pés, ó Pai, porque fomos comprados para Ti, fomos transformados em servos Teus, ó Deus, quando vivíamos uma suposta liberdade, agradando a nossa carne, cumprindo os desejos, os anseios do nosso próprio coração. Tu sabes, ó Deus, é bem verdade, essa carne é teimosa, vez ou outra ela salta, ela cresce, ela se agiganta e tenta roubar o nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, livra-nos. Pai, ajuda-nos a servir-te em tudo, sermos leais a Ti em tudo, honrar ao Senhor em toda e qualquer situação de nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos os Teus propósitos, os Teus desígnios, nos submetermos mais, ao invés de nos rebelarmos mais. Ó Deus,
amarmos mais ao Senhor ao invés de amarmos mais a nós mesmos, sonharmos mais os teus sonhos ao invés de impormos os nossos projetos à tua mesa, Senhor. Ajuda-nos assim, ó Deus, pelos desígnios do Senhor, pelos teus propósitos, pelos teus projetos, a nos rendermos e cumprirmos a sua missão para as nossas vidas, sendo os melhores, ó Pai, onde o Senhor nos colocar, não para agradar os homens, não pelo reconhecimento humano, não pelos aplausos, não pelo aumento, não pela promoção, mas porque Tu és o nosso Deus. E tudo que fazemos nessa vida é para honrar, é para glorificar e para exaltar o Teu santo e poderoso nome. Assim rogamos a Ti, Senhor, o mundo Te conheça, o mundo saiba que Tu és real, que Tu estás vivo, através daquilo que fazemos nessa terra, através do amor que demonstramos, através do empenho que temos, através da paixão dedicada à vocação que o Senhor mesmo nos dá, servindo uns aos outros neste lugar, servindo a sociedade que nos cerca, amando as nossas esposas, esposas amando seus maridos, pais educando seus filhos, filhos obedecendo os seus pais, servos obedecendo aos seus patrões, patrões sendo leais, fiéis, compassivos com seus trabalhadores, e assim, Deus, todos olhando para o alvo, olhando para o Mestre e servindo ao Senhor. Senhor, Deus absoluto sobre senhores e servos. Amém.